Gente, que maravilha! Já cheguei em casa, deixei o Oliver na escola e agora tem esse tempinho, ai, só meu. Como é bom, né? Nós que somos mães sabemos que é muito valioso estar em casa sozinha, algumas horas sozinha do nosso dia. A gente aproveita muito, descansa, medita na palavra, arruma a casa, olha, maravilhoso. Gente, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que estão no meu coração sobre isso, sobre a mulher do lar, esposa, mãe e trabalhadora, a mulher que trabalha fora de casa. Vocês já ouviram falar aqui no canal, já comentei aqui, que eu fiquei quase 6 anos em casa sem trabalhar, só em função do meu filho, né, do meu lar. Antes eu trabalhava bastante, mas eu parei de trabalhar quando eu completei 8 meses de gestação. E desde os 8 meses eu estava em casa com o meu filho. E foi nesse período em casa que eu comecei a sentir prazer pelas coisas do lar. Foi onde eu comecei a me dedicar em cuidar do meu lar, do meu casamento, da minha casa. E por que que isso aconteceu? Porque quando eu trabalhava fora, eu sempre estava de alguma forma compartilhando sobre Jesus. Tipo assim, com os meus colegas de trabalho, vira e mexe eu convidava o pessoal para vir na igreja, eu falava do amor de Deus. Quando eu trabalhava com faxina mesmo, era muito incrível porque eu orava por isso, eu sempre tive esse desejo, sabe? Então eu orava, Deus, me usa para as pessoas, coloca as palavras na minha boca, pode enviar os cacalhedos pra mim, que eu quero conversar com a pessoa, eu quero falar do teu amor. E quanto mais eu orava por isso, mais gente problemática, com problemas, né, apareciam na minha vida. Conforme Deus ia me capacitando, eu ia compartilhando sobre a palavra de Deus com as pessoas. E aí, de repente, eu fiquei grávida e fiquei só em casa. Eu me senti meio que inútil no reino de Deus. E isso foi a maior ignorância que eu pude pensar, que eu pude deixar passar pela minha cabeça. Porque pelo fato de eu não estar fora falando do amor de Deus, por eu não estar num púlpito pregando ou louvando e estar só em casa, cuidando da minha casa, parecia que eu não estava sendo útil para o reino de Deus. Parecia que isso aqui, cuidar da casa, do seu lar, não era obra de Deus, não fazia parte do ministério, vamos dizer assim. E foi onde eu comecei a orar, a pedir sabedoria para Deus e a pedir, Deus, eu quero ser usada por Ti, eu sinto essa sede, essa vontade de trabalhar para o Teu reino, eu quero ser útil e eu tô me sentindo inútil em casa. Por quê? Porque eu só fico em casa, eu sou simplesmente uma dona de casa, eu só lavo roupa, passo, cozinho, cuido das roupas do meu marido, cuido da casa, eu só faço isso. E eu comecei a pedir sabedoria para Deus, porque era essa a minha mentalidade e ingenuinamente eu comecei a pedir sabedoria para Deus, para que Deus me usasse para o reino dele, mesmo estando em casa, que Deus me desse uma forma de ser útil para o reino dele. E aí Deus começou a abrir a minha mente sobre como o ministério do lar, como o ministério do serviço do lar é importante para o reino de Deus. É importantíssimo para Deus. Deus ama isso. Deus ama quando a mulher cumpre o propósito dela, o propósito para o qual ela foi criada. Não estou falando que ela foi criada só para o lar, mas o lar também foi um dos propósitos que Deus quis que a mulher cumprisse no reino dele. Então eu comecei a orar por sabedoria e aí a palavra de Deus diz o quê? Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá de bom grado. Então, quando a gente pede, nós vamos recebendo, o Senhor vai nos capacitando e vai trabalhando no nosso coração, nos dando sabedoria. E foi o que aconteceu. Eu comecei a ficar atenta ao quê? Ao meu lar. Eu comecei a sentir prazer de cuidar da minha casa. Eu comecei a assistir vídeos, como eu já falei aqui várias vezes, para mulheres, direcionados para mulheres. Comecei a estudar sobre a mulher sábia, provérbios, histórias de mulheres maravilhosas que tem na Bíblia.
e comecei a aplicar na minha vida. E cada vez que eu lia mais a palavra sobre isso, o meu entendimento ia abrindo, entendeu? Eu ia compreendendo, eu ia ganhando conhecimento, porque quando tu procura por conhecimento na palavra de Deus, Deus vai abrindo. Conhecimento significa abrir a mente, entender as coisas que Deus quer, entender aquilo, o plano que Deus quer para tua vida. Então eu comecei a procurar por esses vídeos e textos e estudos. E esse amor pelo lar foi entrando no meu coração e eu comecei a aplicar, comecei a cuidar muito melhor do meu lar, do meu casamento, da minha casa. E esse período que eu fiquei em casa foi maravilhoso, foi muito maravilhoso. Eu aprendi muitas coisas, eu criei amor, Deus colocou amor no meu coração por coisas simples como arrumar melhor a mesa. Comecei a ficar ligada nessas paradas, sabe? De decorar a mesa, de preparar uma mesa bonita, de deixar a minha casa prontinha, cheirosinha, para que quando meu marido chegasse do trabalho, ele tivesse aquela sensação boa, sabe? Aquela sensação que a gente tem de chegar em casa, ai, tá tudo organizado. Então esse período foi maravilhoso, até que eu comecei agora, né, uns meses atrás, a trabalhar fora. Eu comecei a ficar bem ocupada com muito mais coisas e cansada. Eu tenho comentado com vocês aqui o quanto essa vida de mulher dona de casa, esposa, mãe e trabalhadora, né, trabalhar fora, é cansativo demais. Eu tenho hoje uma admiração muito grande por essas mulheres que trabalham fora e ainda cuidam da casa. Isso é dom, é graça do Senhor. E aí comecei a trabalhar fora e ficar muito cansada. Até que uns dias atrás eu estava bem cansada mesmo. E geralmente quando a mulher fica cansada, vem um estresse grande assim, um estresse grande na cabeça dela, no psicológico. Ela se sente muito sobrecarregada. E eu vim assim dentro do carro para casa depois de um dia de trabalho, chorando e falando com Deus, dizendo: meu Deus, eu tô tão cansada. Que loucura que é essa vida trabalhar fora. Onde é que eu tava com a minha cabeça em voltar a trabalhar fora? Juro que eu me vejo os pensamentos assim: onde é que eu tô com a minha cabeça? Porque eu tô muito cansada e ainda tenho tantas coisas para fazer. Chegar em casa, organizar, gravar vídeo. Onde é que eu tô com a minha cabeça? Olha, isso é muito cansativo. E vinha falando com Deus até que me veio, adivinha? O texto da mulher de Provérbios, né? Provérbios 31. E aí, gente, eu comecei a falar com Deus e a me questionar e ficar chateada. Comecei a dizer: Deus, como é que eu vou conseguir ser a mulher de Provérbios? É impossível! E aí foi vindo os versículos do texto que fala: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. E ela trabalha fora, ela cuida da casa, ela cozinha, ela compra a propriedade, ela vende a propriedade, com o dinheiro da propriedade faz uma plantação de uva, ela faz o marido feliz todos os dias, ela acorda cedo todos os dias. Eu comecei a pensar em tudo aquilo e dizer: essa mulher é louca. Gente, é sério, eu tava doida, exausta. E eu comecei a questionar tudo isso com Deus. Deus, essa mulher era uma escrava. Eu jamais vou conseguir chegar no nível dela. Primeiro, que ela acordava cedo todo dia. Como que uma mulher consegue acordar cedo todo dia e ainda ter bom humor com o marido? Fazer o marido bem todos os dias de sua vida. Porque depois que a gente acorda todos os dias cedo, de repente vem um acúmulo de cansaço e a gente vira, né, a baiana, minha filha. De repente, assim, vem em mim um estresse por acordar cedo, por querer dormir um pouquinho mais, né, e não poder. E eu fiquei pensando: meu Deus, como que ela consegue acordar todo dia de madrugada e ainda ao mesmo tempo fazer feliz o marido dela todos os dias e costurar, gente, casacos e roupas quentinhas para os seus filhos. Ela costurava. Essa mulher é uma Brastemp. E eu comecei a questionar com Deus. Eu disse: eu não consigo. E aí o que acontece? Deus foi ministrando no meu coração. Eu fui dando lugar para o Espírito Santo trabalhar.
E eu fui sentindo aquele refrigério, porque o que o Espírito Santo falava? Peraí, Rafaela, tu tá falando de uma forma dessa mulher como se ela fizesse tudo isso num dia só, como se ela realizasse todas essas tarefas de uma única vez. E é impossível isso acontecer, porque essa mulher virtuosa, ela era uma mulher como eu e como você aí que tá me assistindo. Essa mulher virtuosa era de carne e osso. Não tinha possibilidade nenhuma de ela fazer todas essas tarefas de uma vez só. Mas é isso que acontece com a nossa mente, a gente se sobrecarrega porque a gente quer fazer tudo de uma vez só. E era essa minha irritação contra essa mulher de Provérbios, porque na minha ideia, aquelas tarefas todas começaram a acumular na minha mente e eu comecei a pensar, o quê? Que tanta coisa, mas era óbvio que era muita coisa, porque eu juntei tudo, era como se ela fizesse tudo num dia só, o que não é verdade. Ela fazia aos poucos. Um dia ela vendia a propriedade, no outro dia ela fazia a plantação de uva, no outro dia ela sentiu o desejo de costurar e fazer os casacos, no outro dia ela resolvia cozinhar. Não era tudo de uma vez só, porque ela era um ser humano. Tem um versículo aqui do texto que diz que ela dava ordem às empregadas, ou seja, ela dividia tarefas com as empregadas, gente. Ela não fazia tudo sozinha. E mesmo assim, coisas que era para ela fazer, para ela resolver, era aos poucos. Não era tudo de uma vez só. Por isso que ela conseguia fazer todas as tarefas, porque ela dividia tarefas com ela mesma na agendinha dela, um dia de cada vez, e também com as empregadas. E o principal desse texto, porque depois que eu fiquei assim, meditando no carro sobre Provérbios 31 e Deus foi falando comigo, eu cheguei em casa e fui direto para a Bíblia, fui ler de novo todo o texto, até que eu chego no último versículo, que diz assim, que você provavelmente já conhece, mas eu vou ler pra gente lembrar e meditar aqui. Que diz assim no versículo 30: a formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. O motivo de ela ser essa mulher incrível que conseguia realizar todas as tarefas e fazer coisas maravilhosas pelo seu lar era o temor. O temor a Deus, entende? O temor a Deus era o motivo de ela ser essa mulher incrível. O temor era a motivação dela, a força, o ânimo que ela tinha para cumprir as atividades e as tarefas domésticas. Vocês notaram que esse texto em nenhum momento fala que ela era uma mulher de oração, que jejuava, tipo assim, mulher virtuosa, quem a achará? Ela passa horas no quarto orando, ela passa horas lendo a palavra, ela passa dias no monte. Oh, mulher virtuosa, quem achará? Ela faz campanha de oração nas madrugadas. O texto nem um momento fala disso, mas fala das atividades dela no lar, fala do cuidado e da dedicação que ela tinha pela casa, pelo casamento e pelos filhos. Mas isso quer dizer o quê? Que ela não orava? Que ela não buscava a Deus? Que ela não era uma mulher de Deus? Óbvio que não. Pelo contrário, por ela ser uma mulher de Deus, é que ela fazia essas coisas. Por ela ter o temor de Deus, o temor a Deus, é que ela conseguia realizar essas funções. O texto não precisou citar que ela orava, que ela jejuava, que ela lia a palavra, porque as ações dela por si só mostravam que ela era uma mulher de Deus. O trabalho dela no lar, a dedicação
devoção que ela tinha pelo lar dela mostrava que ela vivia de fato a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o temor a Deus, o temor, é o princípio da sabedoria. E a sabedoria nos ensina a fazer aquilo que Deus se agrada. A sabedoria nos ensina a fazer a coisa certa. Eu comecei a ler um livro essa semana, para quem não sabe, lá no meu Instagram eu lancei um desafio, eu e a minha amiga Angel, de ler um livro por mês. E aí a hashtag é um livro, número um livro por mês. E tem muita gente participando. Se você quer participar também, me segue lá no Instagram, porque a gente está compartilhando os livros que estamos lendo. Eu vejo os livros que as pessoas estão lendo e assim a gente vai conhecendo mais livros. Tá muito legal. Mas então, o livro que eu tô lendo esse mês é esse aqui, Vislumbres da Graça, valorizando o evangelho na rotina do lar. E eu estou nas primeiras páginas ainda, ó. Esse livro fala da graça de Deus, de enxergar a graça de Deus na nossa rotina, em casa, no trabalho, sendo mulher que trabalha fora ou mulher do lar, ou os dois. É muito maravilhoso e fala uma coisa que muito linda que eu quero compartilhar com vocês. Me abriu a mente e eu creio que vai abrir a mente de muitas mulheres também. Ela fala assim, ela fala que foi numa conferência para casais e o Paul Tripp estava pregando, que eu acredito que ele é um escritor e pregador famoso, e ele disse o seguinte: se Deus não governa seu dia a dia, então ele não governa você, porque é nele que você vive. Momentos dramáticos e com poder de transformar a vida se apresentam raramente durante nossa existência. Por isso são chamados de dramáticos, porque raramente acontece. Os demais dias são vividos de modo comum, ordinariamente secular. Agora olha o que ela diz: a administração do lar é a minha rotina, certo? É a nossa rotina. Independente de como seja o seu dia, tenho certeza de que podemos concordar, é nele que vivemos. Então o que ela me fez enxergar nessas poucas palavras? Deus está na nossa rotina diária, certo? Ele está conosco 24 horas por dia. Então, aonde que ele vai manifestar a graça dele em nossas vidas? Na nossa rotina. E qual é a nossa rotina? Lavar a louça, cuidar da criança, cuidar da casa, cuidar do esposo, trabalhar fora. Onde Deus está é onde ele se manifesta. E aí ela cita Colossenses, que é um texto maravilhoso que a gente se esquece sempre, que é Colossenses 3, 23 e 24, que diz: tudo o que fizeres, a Bíblia diz tudo, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Então, quando nós estamos servindo a nossa casa, servindo no nosso trabalho, com as nossas obras bem feitas, com o nosso trabalho bem feito, quando nós temos o temor do Senhor, nós sabemos que não estamos fazendo para os homens. Nós sabemos que nós não estamos servindo os homens, mas estamos servindo o Senhor. Estamos lavando a louça para o Senhor, limpando a casa para o Senhor, cuidando do nosso marido, dos nossos filhos para o Senhor. Em 1 Coríntios também diz, 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Seja o que for que a gente faça, fazei tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí, juntando com esse texto, olha o outro texto de Tito, muito forte para a gente entender. Tito 2 e 3 diz assim: aconselhe também
as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom. E o que é bom? Olha, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos e a ser prudentes, puras. E agora olha essa, puxa a cadeira para sentar para não cair dura. E boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Em outras versões diz, a fim de que ninguém escandalize o evangelho. Isso é muito forte. Quando nós somos boas donas de casa, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Nós estamos trazendo boa fama para o evangelho. Quando as pessoas veem em nós que somos uma boa mãe, uma boa esposa, uma pessoa caprichosa, que cuida do lar, que tem carinho pelo lar, fazem as pessoas não falar mal do evangelho. De novo eu volto naquele assunto. O conselho aqui de Tito está dizendo assim, ó: senhoras, ensinem a mulher a orar, a jejuar, a ler a palavra, para que não falem mal do evangelho. Não, gente, porque é automático. Quem ora e quem busca a Deus, quem tem um relacionamento com o Senhor, o temor de Deus vem no coração. Entende? O temor de Deus entra na nossa vida, no nosso coração e nos conduz a fazer aquilo que Deus se agrada. Não precisou de novo citar, tem que orar, tem que jejuar. Não! A glória de Deus é manifestada aqui quando a mulher cuida do lar. As pessoas falam bem da mensagem quando a mulher tem amor pelo seu lar. Gente, isso é muito profundo. Olha quanta ignorância eu tinha. Achava que não estava fazendo a obra de Deus, que era inútil. Mas o maior ministério é a nossa casa, é a nossa família. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu like, o seu comentário se você gostou, tá bom? Se você foi edificado através dessa palavra, envie esse vídeo aí para suas amigas, para suas colegas, para que elas possam entender que o ministério do lar, que trabalhar no lar é a obra de Deus. Você não é inútil, você está fazendo justamente aquilo que Deus quer que você faça. Você está cuidando do bem mais precioso que nós temos, a nossa família. Um super beijo e até o próximo vídeo.